o nosso Deus. Amém? Antes de eu compartilhar a palavra, vamos orar. Peça ao Espírito Santo para continuar falando ao teu coração. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem operado na vida desta igreja, por toda a conferência do dia de ontem, pelo culto de hoje, por cada família, por cada vida, por todos que o Senhor tem edificado e usado a Igreja Manaim como instrumento. Eu oro agora para que a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a tua igreja, ela venha ser transformadora na nossa vida. Eu oro para que os nossos corações estejam receptivos para a tua palavra e que nós possamos colocá-la, sobretudo, em prática na nossa vida. Que o Senhor me capacite, que eu possa transmitir a unção em nome de Jesus Cristo. Amém. O fariseu e o publicano, retrato de uma história. Esse foi o título que eu coloquei. E o texto extremamente conhecido, né? Mas abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do 9 ao 14. Quantas vezes nós já ouvimos essa parábola, né? Do fariseu e do publicano, e todas as vezes em que ela foi ministrada, ela sempre fala ao nosso coração. Então acompanhem comigo, né? Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim a palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? O Evangelho de Lucas, ele traz muitos ensinamentos, né, através das parábolas, né? Recentemente eu preguei sobre uma parábola, né, sobre a semente pequenina da mostarda. E as parábolas, como eu disse, elas são histórias, né, no nível natural, que nós compreendemos com facilidade, mas que elas carregam um princípio espiritual, sempre importante, né? E estudar as parábolas de Jesus é uma importante forma de compreender os seus ensinamentos, porque boa parte dos ensinamentos de Jesus foram transmitidos através de parábolas, né? E nessa ocasião, mais uma vez, né, Jesus está ali, né, rodeado dos seus discípulos, do povo e também de alguns líderes religiosos, escribas, fariseus, doutores da lei, talvez tinha até algum sacerdote ali junto, né? Jesus estava falando, conversando, ensinando, né? E em dado momento ele conta essa parábola, que aparentemente é simples, né? Uma parábola que a gente não precisa ficar refletindo para entender o que estava acontecendo, e ele deixa aí uma explicação muito clara. Mas a parábola, note que ela tem um endereço certo, né? Os seus destinatários, né, como diz aqui no versículo 9, são aqueles que confiam em si mesmos e que desprezam os outros. Esses eram os destinatários, né, diretos a quem Jesus estava dizendo. E a explicação é simples, né? Haviam 2 homens que vão para o templo para orar. Os 2 eram judeus, os 2 tinham o mesmo propósito. Eles estavam cumprindo um rito dentro do judaísmo. Eles foram para o templo para orar. Esse era o propósito dos 2, né? E Jesus diz quem eles eram. Um era um fariseu. Quando nós falamos fariseu, a gente imagina alguém muito ruim, arrogante, mau, né?
Mas eu vou falar um pouquinho sobre, de fato, quem era o fariseu na cultura judaica, naquela época em que Jesus estava ali no seu ministério terreno. Fariseu para nós vem do hebraico uma palavra que eu não sei se é essa a pronúncia, parush, se fosse no plural, parushim, e ela significa separados, no sentido de que alguém especial, alguém separados. Quem mais a igreja chama de separados, né? Nós, a própria igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo santo, separado, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então começa por aí a nossa comparação, né? O fariseu, amados, era alguém que se destacava na geração dele. Ele era um líder religioso que tinha um comportamento aos olhos de todos, de santidade. Era um homem santo. E eles eram extremamente honrados pelo povo. Eram obedientes à lei. Eles eram referências dentro da religião do judaísmo. Eles procuravam cumprir com toda a dedicação, com todo o zelo, as leis de Moisés, as leis estabelecidas. E era alguém que estava ali diante da sociedade como referência. As pessoas olhavam para um fariseu e tinham a convicção de que esse é um homem que vai para o céu, porque ele vive tudo aquilo que Moisés determinou na lei. Ele busca viver nos mínimos detalhes, em obediência à lei que o Senhor Deus deu. Ora, a nossa Bíblia está cheia de leis. As leis cerimoniais, as leis que eram específicas para o judaísmo, elas não fazem mais sentido para nós hoje. Nós não temos que celebrar, separar o horário do sábado como eles fazem, não precisamos fazer festa dos tabernáculos, nem precisamos seguir as outras festas judaicas, né? Mas as leis morais da palavra de Deus, elas permanecem. Toda a lei que foi resumida em 2 mandamentos por Jesus, ela é o centro daquilo que nós devemos cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e ao nosso próximo, ao nosso irmão, como a nós mesmos. Tudo se resume nesses mandamentos de Jesus Cristo. E o fariseu era alguém que vivia com toda a intensidade que ele podia para cumprir a lei. Lógico que haviam os fariseus hipócritas, mas existiam muitos fariseus que eram sinceros e comprometidos com o seu ministério dentro da religião que eles serviam. Então esse era o fariseu, né? Um homem honrado, um homem que era referência, um homem que acreditava que ele tinha o lugar garantido no seio de Abraão, por tudo aquilo que ele cumpria de obediência da lei. Então esse é um dos personagens. O outro, né, é chamado de publicano, né? Era um judeu também, era alguém que tinha direito de entrar no templo porque era judeu, e ele vai para o templo orar, mas o publicano era alguém muito mal visto. Ele era o cobrador de impostos, contratado pelo Império Romano, que naquela época dominava sobre praticamente todas aquelas nações, né? Tudo que a gente conhece de Europa, de Oriente Médio, de começo da Ásia, de norte da África, tudo era Império Romano. Israel estava debaixo do controle do Império Romano, e o publicano era um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos, e nem sempre, ou na maioria das vezes, né, ele cobrava mais, ele tomava para si, ele era injusto na cobrança, ele roubava, né? Então essa era a figura do publicano. Era nojento ver um publicano dentro do templo, né? Mas são esses os 2 personagens que Jesus apresenta nessa parábola, e os 2 entram ali com o mesmo propósito: orar. Os 2 entram para buscar a presença de Deus, só que cada um teve um comportamento bem distinto. Os 2 entram com o desejo de irem para a presença de Deus, mas quando eles vão para a presença de Deus, o comportamento deles, é ali que Jesus foca a parábola. O nosso comportamento, ele diz muito sobre quem nós somos. O nosso comportamento, a nossa fala, o nosso jeito, as nossas expressões,
elas revelam o nosso coração. O nosso comportamento revela o nosso coração, revela quem nós somos. E naquele comportamento diante de Deus é que esses homens se distinguem de uma maneira absoluta, totalmente diferente, né? A gente vai falar primeiro do fariseu, né? Eu já falei um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho. O fariseu acreditava e agia com base no mérito humano. Ele acreditava que tudo aquilo que ele fazia de bom, Deus estava notando, e ele seria recompensado em função de todas as suas boas obras, de tudo que ele fazia de bom. Então ele se orgulha da sua religiosidade, dele ser tão bom, né? Aliás, toda meritocracia, toda vez que nós achamos que merecemos, nós temos um grande risco de cair no pecado do orgulho. Então o fariseu, a tendência é que ele se tornasse um homem orgulhoso de si mesmo. Eu sou tão bom, né? E eu já confessei aqui para a igreja que o principal pecado que me atrapalhava na conversão era o orgulho, né? Eu dizia, poxa, eu não tenho nenhum vício, sou um bom marido, né? Exemplar, eu tenho um lugarzinho garantido no céu. Eu tinha maneira de falar isso, mas mal sabia o tamanho do orgulho, justamente porque eu me achava muito bom, né? Cumpria todos os preceitos da religião que eu frequentava, levava os filhos, eu tinha todo aquele sistema religioso, eu era zeloso daquele sistema religioso, mas quando a palavra entrou, quando eu entendi, eu vi que o maior pecado meu era orgulho, eu me achava bom demais. O fariseu tem essa tendência. Todo homem, todo ser humano que se acha bom demais, fatalmente ele cai no pecado do orgulho. E tinha mais, né? O fariseu, ele fazia tudo aquilo, crendo que aquilo receberia, como se Deus fosse devedor dele. Tudo aquilo Deus ia recompensar ele lá no seio de Abraão, nos céus. Ia ter um lugar de honra lá, né? Talvez sentado ali do lado do trono, não sei como ele imaginava, né? Mas vejam só, o apóstolo Paulo foi um fariseu de fariseus, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, se orgulhava de ser um fariseu, até que Jesus também apareceu e demonstrou quem ele de fato era, né? Mas os fariseus eram homens instruídos na lei. Os escribas eram mais sábios, eram os que ensinavam, né? Os professores, os mestres. Mas os fariseus eram muito instruídos na lei. Eram homens considerados sábios, né? E eles tinham as suas virtudes. Eles tinham sim as suas virtudes, é o que o texto diz, era verdadeiro. Quando aquele homem olha para ele mesmo e ele diz assim: ó Deus, né? Eu não sou um homem roubador. Ele não era roubador, ele era honesto nos seus negócios. Ele não fazia um negócio para ganhar vantagem, vendendo com preço absurdo, se ele fosse um comerciante. Ele era honesto, né? Que mais que ele diz aqui? Eu não sou injusto, não pratico injustiça. Eu procuro viver de uma maneira certa com todo mundo. Não me aproveito dos mais fracos. No meu trabalho, eu sou um homem que trabalha com seriedade. Ele era esse homem. Ele estava falando a verdade dele próprio. Não era um adúltero. Não era um adúltero. Ele estava dando um testemunho dele, orando publicamente, num lugar onde as pessoas ouviam o que ele falava. Então, se ele fosse um adúltero, alguém poderia desmascará-lo, né? Eu conheço a vida dele, né? Então ele estava dando um testemunho verdadeiro dele próprio, né? E ele diz mais, olha, em relação às questões espirituais, né? Aos exercícios espirituais, ele jejuava 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E segundo um estudo que eu estava vendo, era um hábito na época. Eles jejuavam de segunda e de quinta-feira. De segunda, em memória de quando Moisés recebeu as tábuas da lei, recebeu a lei. E na quinta-feira, eles faziam um jejum em memória quando Moisés quebrou as tábuas da lei por causa da idolatria do bezerro de ouro. Então eles traziam isso à lembrança e eles jejuavam até as 3 horas da tarde, né, segundo o historiador, né? Mas aqui não está isso na Bíblia, é uma cultura externa, né? Outra coisa que ele fazia, ele orava
ele ia para o templo orar todos os dias, né? Aliás, eles tinham normalmente 3 horários de oração. Eles iam para o templo e oravam, né? Então ele era zeloso também da sua vida religiosa, dos seus hábitos, né? E dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. Ele era um cumpridor autêntico da lei. E ainda fazendo nesse estudo, os historiadores que estavam, o historiador que eu vi esse estudo diz assim: olha, além do dízimo que era dado no templo, eles tinham o hábito de separar um valor específico para o sacerdote, e o mesmo valor que era dado ao sacerdote era dado em esmola aos pobres. E no final de um ano, 1/5 de toda a renda do fariseu era investido ou no templo, ou para o sacerdócio, ou para pessoas pobres, dando esmolas. Então o povo via isso, né? Imagine as pessoas que recebiam essas esmolas, as viúvas, que na época dependiam basicamente, se não tivesse um filho que trabalhasse e fosse viúva, dependia de esmolas, né? Então esses fariseus, eles eram bem vistos na sociedade, eles faziam todas essas boas obras, né? E isso aos olhos do povo era algo muito importante, né? E como eu disse, nem todos eles agiam com hipocrisia, eles agiam porque acreditavam mesmo nisso. Para eles exercerem a fé, servirem a Deus, era fazer tudo isso, né? Esses eram os fariseus, né? E por serem assim tão bons e santos, o povo os reverenciava, né? Agora vamos refletir em algo muito sério. Abre em Mateus 5, versículo 20. Sermão do Monte. Nós fizemos aqui um apanhado de quem era o fariseu. Agora veja o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 20, no comecinho do Sermão do Monte. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meu Deus, e agora? O fariseu faz tudo isso, e Jesus está dizendo ali, numa pregação, que se a nossa justiça, ela não for maior, não exceder em muito a dos fariseus, então eu entendo que eu preciso ser muito melhor que o fariseu, para que eu possa entrar no reino dos céus. É a fala de Jesus, né? E aí a coisa complica, né? Então agora vamos nos comparar ao fariseu, né? Será que nós, né, também somos separados como o fariseu era separado? Ou será que nós estamos indo na onda do mundo, né? A cristandade de hoje, de um modo geral, ela é uma cristandade separada, sal e luz nessa terra, ou é uma cristandade que está indo aí, né? Não é tão separada assim, está meio junto com o mundo? Então já perdeu para o fariseu, né? Ele já saiu na frente, né? Outra coisa, né? Nos nossos negócios, nós somos justos. Eu vou vender um carro, eu falo todos os defeitos do carro para o comprador, ou eu falo, esse carro está bom, 100%, e colocou lá um óleo grosso no motor para não sair fumaça, né? Eu estou dando um exemplo assim, né, bem aleatório, mas nós somos honestos em tudo que nós fazemos. A caixa do supermercado devolveu um troco a mais, você devolve? Ou situações, né? Você está lá e passa na frente, na fila de alguém, você dá um jeitinho, vê que a pessoa está conversando, eu estou com mais pressa. São coisas mínimas que aparecem, o nosso comportamento demonstra, né? O fariseu era um cara justo, não fazia nada disso, né? Será que nós somos assim também? Senão a gente já perdeu para ele, né? Já está bem na nossa frente, né? Será que nós podemos afirmar, né, que não defraudamos ninguém, não tiramos vantagem dos outros, nós evitamos as práticas pecaminosas, né? Cuidamos do nosso falar? O fariseu cuidava muito da sua forma de falar. Você não ouvia um palavrão, uma palavra torpe da boca de um fariseu, pelo menos publicamente, né? Mas cuidava muito. Nós temos cuidado igual, né? São perguntas que eu faço para mim mesmo, me comparando com o fariseu, né? Ele era um praticante da lei de Moisés. Será que eu sou um praticante da palavra de Deus? Eu procuro
ajustar a minha vida aos princípios da palavra de Deus? Eu estou praticando, ou eu estou só me enchendo de sabedoria, de teorias e não coloco em prática na minha vida? Então, eu estou bem pior que o fariseu, né? Ele está bem melhor, né? Está lá na frente, né? Protejo a minha mente de pensamentos impuros. O fariseu disse: eu não sou adúltero, né? Mas se nós, na nossa mente, desejarmos, né, como Jesus disse, se você olhar e desejar e cobiçar outra mulher que não é a sua, você já cometeu adultério no pensamento, no coração, né? E se continuar nesse andar, vai fazer na prática também. Então, quando a gente começa a se comparar com o fariseu, a gente começa a ficar pequenininho, né? E mais, né? Em relação às práticas religiosas, o fariseu ia sempre orar no templo. Quantas vezes a gente vem para o culto, vem congregar? Só na Santa Ceia, só de vez em quando, só quando eu estou com vontade? Quantas vezes eu venho para uma reunião de oração, tendo disponibilidade em casa, mas não saio de casa para mim? O fariseu ia todo dia, às vezes 3 vezes por dia no templo para orar, né? Hebreus 10, 25, tem uma lei de Deus, Novo Testamento, não é lei lá das antigas, não era uma lei de Israel. Hebreus 10, 25, ele fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Será que nós, então, nos comparando com os fariseus, será que a gente está bem na fita? A gente está pior, né? O fariseu estava muito melhor. E quanto ao dízimo, então, bom, melhor não falar, vamos pular essa parte, né? O fariseu dava o dízimo até do cominho, da hortelã, dos mínimos detalhes, e além do dízimo fazia ofertas e ajudava com esmolas. Vamos pular essa parte, mas eu chego à conclusão: o fariseu é muito melhor do que eu, muito melhor do que a maioria dos cristãos. E aí como que a minha justiça vai exceder do fariseu? Se Jesus disse que a minha justiça precisa exceder do fariseu, ou seja, eu tenho que ser melhor que ele para entrar no reino dos céus, o que vai ser de mim, Senhor? Estamos perdidos, né? Mas aí Jesus apresenta o publicano. Agora a gente vai respirar um pouco, né? Porque quando Jesus apresenta o publicano, ele está falando de um homem que à vista de todos era pecador, e era mesmo. Mas aquele homem, ele vai para o templo. E aqui uma distinção muito grande, porque o fariseu não orou, ele foi para orar, mas ele não orou, ele ficou falando dele, das suas virtudes. Mas o publicano orou. O publicano, o texto diz que ele estava num canto, ele nem se aproxima, né? Ele ficou de longe, imagina que ele ficou num canto do templo. Ele não ousava levantar a cabeça, levantar os olhos para os céus. Ele estava ali, diante de Deus, numa condição de alguém que estava em profundo arrependimento, de alguém que estava diante de Deus abrindo o seu coração, e que ele pudesse ser restaurado, porque ele ora a Deus, ele diz: "Sê propício a mim". Ele batia no seu peito, e aquilo não era um gesto de aparência, ele estava realmente arrependido, sentindo a dor e o peso dos seus pecados. O arrependimento que não nos leva a sentir a dor e o peso do nosso pecado não é arrependimento. O arrependimento que não gera mudança na minha vida, no meu comportamento, não é arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro normalmente nos leva ao choro, às lágrimas, e a dizer para Deus: Senhor, me ajuda, eu não quero mais fazer isso na minha vida, me ajuda a ser diferente. Espírito Santo, me ajuda a recomeçar, a viver diferente daqui para frente. Esse era o coração do publicano naquele momento. Essa é a comparação que o Senhor faz ali. Um homem que estava rendido diante de Deus, em pé, ao longe, não ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito, e ele não apresentava para Deus nenhum mérito, ele não tinha nada para falar para Deus: olha, eu fiz isso de bom, então eu mereço o céu. Pelo contrário, ele pede para Deus ser propício sobre a vida dele. E aí nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação
pelos nossos pecados. O que é na teologia propiciação? Né? É satisfazer a ira de Deus sobre o pecado, porque o pecado traz ira ao coração de Deus, mas a propiciação é o pagamento. Então a ira de Deus que deveria cair sobre a humanidade, sobre todos nós, ela foi desviada para o Senhor Jesus Cristo, e Ele sofreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi a propiciação, o seu sacrifício foi aceito, e todo aquele que crê pela fé recebe o perdão de Deus. Era isso que o publicano estava buscando. Ele não buscou nele próprio, ele buscou naquilo que Deus poderia fazer por ele. E aí então, amados, né? Como que eu posso exceder a justiça do fariseu? É exatamente assim. Nós excedemos a justiça do fariseu, porque a justiça do fariseu se baseava na justiça dele, do que ele podia fazer para Deus. Então eu cometo um pecado, eu vou lá e eu vou pagar a minha penitência. Pronto, resolvi o problema do pecado. Eu mesmo paguei minha penitência. Eu comentei isso, acho que uns domingos atrás, aí, não lembro se foi na escola dominical ou no culto. Mas, então não precisava de Cristo, eu mesmo pude pagar. Eu fiz lá, confessei, recebi uma penitência, algo para eu fazer, eu paguei. Para que Cristo morreu na cruz? Essa justiça própria Deus não aceita. Ninguém vai para o céu apresentando para Deus o que tem de bom. Isaías diz que todas as obras de justiça, as melhores obras que o homem pode fazer, é trapo de imundícia, que era o pano onde as mulheres se limpavam a menstruação. Olha como Deus olha para a justiça do homem: um nojo, algo sujo, algo que era jogado fora depois que usava. Então a nossa justiça não serve, e nem tem como eu exceder, nem a do fariseu eu não consigo exceder com a minha justiça, ele é melhor que eu. Mas a minha justiça excede a do fariseu quando eu me tornei justificado diante de Deus por Jesus Cristo. Aí as coisas mudam de figura, né? Então agora a justiça do Senhor Jesus Cristo está sobre mim. Por isso nós somos chamados justos, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Amém, igreja? Então isso nós precisamos compreender, né? O Senhor Jesus Cristo foi propício a todos nós que cremos nele. Nós somos alcançados pela graça, pela justiça de Cristo. Então aqui está a grande diferença do fariseu e do publicano, porque ele poderia ser o melhor homem do mundo na geração dele, mas ele não conseguia entender que ele dependia da justiça de Deus. E todo o Antigo Testamento, desde quando foi morto aquele primeiro animal para tirar a pele, cobrir Adão e Eva, o pastor Ricardo colocou muito bem ontem, né, na ministração, desde aquele primeiro sacrifício, todo o Antigo Testamento, todos os sacrifícios apontavam que era necessário que alguém morresse pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ir para o céu. E o judeu tinha a obrigação, principalmente o fariseu, o escriba, o doutor da lei, de saber e ensinar o povo, que não era praticando a lei, porque se você falhasse de um ponto da lei, você tinha falhado em todos, mas era para eles lembrarem que tinha que recorrer a Deus. Eles deveriam fazer as boas obras, sim, mas não eram elas que garantiam a entrada nos céus. Há muitas denominações cristãs hoje que ainda ensinam isso, que você vai para o céu de acordo com as suas boas obras. Esse é um ensinamento terrível, principalmente, porque ele despreza o sacrifício de Cristo, e as pessoas não param para pensar nisso. Então, amados, quando a gente se depara com essa palavra, nós podemos fazer uma avaliação da nossa vida, corrigir alguma rota, né? Preciso corrigir as rotas, né? E voltar para esse princípio da nossa vida, voltar para o princípio de que Jesus Cristo me justificou diante de Deus, do Pai, e a justiça que há em mim, ela excede em muito a do fariseu. E para a gente
concluir a reflexão. Então, não preciso fazer mais nada. Do ponto de vista para a salvação, não, né? Mas Efésios 2, versículo 10, que é um versículo bastante conhecido, principalmente de nós que viemos de uma igreja de linha reformada e somos uma igreja de linha reformada. Efésios 2,10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, entendendo que eu fui justificado por Cristo, que a justiça de Cristo na minha vida excede muito do fariseu, então eu também vou fazer em obediência aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer. Se Deus preparou de antemão boas obras para que eu ande nelas, então eu vou sim ser justo nos negócios, na minha atividade, no meu dia a dia. Eu vou sim ser referência para os outros, como o fariseu era. Eu vou sim ser sal e luz nessa terra. Eu vou sim praticar os exercícios espirituais. Eu vou separar tempo de oração de qualidade para Deus. Talvez não tanto quanto o fariseu, mas eu vou separar, eu vou entrar no meu quarto em secreto, fechar a porta, desligar o celular e ficar um tempo na presença de Deus, como Jesus Cristo disse. Eu vou sim ao templo orar, oferecer culto a Deus, em todas as oportunidades que eu puder. Só não vou se eu estiver doente mesmo, não tiver jeito, porque é uma prioridade na nossa vida oferecer culto a Deus. Amados, a igreja não pode perder a visão de que oferecer culto, adoração a Deus é prioridade de vida. E quando a palavra diz que eu devo fazer isso junto com os meus irmãos, não é só o culto familiar, não é só o momento no lar, mas é aquilo que nós estamos fazendo hoje, oferecendo culto a Deus, ao Senhor, ao Todo-Poderoso, aquele que mantém a minha vida, aquele que, se Ele fizer assim, Ele termina com tudo, aquele que é Senhor, está sentado no alto sublime trono, que governa o universo, que tem tudo sob a sua mão. Eu ofereço culto ao Senhor, a Jesus Cristo, ao Filho, ao Salvador, ao Espírito de Deus, ao Deus triuno. Nós temos que colocar como prioridade na nossa vida oferecer o culto a Deus. Sim, eu vou fazer isso, né? Porque a justiça de Cristo já está sobre a minha vida, mas eu quero andar e oferecer a Deus. Eu quero colocar diante de Deus, em gratidão, tudo que eu puder, o meu dízimo, a minha oferta. Eu não vou trazer como pagamento para ir para o céu, eu vou colocar como gratidão, como reconhecimento do favor de Deus sobre a minha vida, do sustento, do pão de cada dia que tem na minha casa e dos bens materiais que Ele tem me dado. O que me pesa, o que me custa abençoar uma obra missionária, abençoar uma obra social, abençoar a igreja que eu congrego, porque ela me oferece tantas coisas, conforto, ar, tudo isso. Então eu vou sim fazer isso, né? Mas vou fazer da maneira certa. Aliás, o próprio Senhor Jesus, Ele disse que nós deveríamos fazer isso. Mateus 23, versículo 23. Só para não dizer que eu estou dizendo isso, né, por conta própria. Mas quando Jesus está falando a respeito dos escribas e dos fariseus, Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eles não deviam omitir, né, de, por exemplo, dar os dízimos. Deveriam fazer, mas principalmente viver em justiça, em misericórdia e fé, né? Então é uma consequência, amados, né? As boas obras que nós praticamos, seja em qual área que for, elas devem ser uma consequência da salvação que nos foi dada, né? Porque Jesus fez tudo isso por mim, então eu vou andar também dentro daquilo que Ele estabeleceu. Eu quero oferecer como gratidão, que a nossa vida seja um hino de louvor e gratidão a Deus nas nossas atitudes.
não só quando nós cantamos os louvores, né? E eu quero encerrar com Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. O primeiro cântico que a gente cantou falava sobre justificação, né? Paulo, ele expressa assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Está bem resumido, né? A nossa paz com o Pai foi restabelecida porque nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem também obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo entendia muito bem, né, tudo isso que a gente refletiu, porque durante boa parte da vida dele ele foi um fariseu que acreditava que somente as suas obras de justiça eram suficientes. E hoje a palavra nos leva a entender que somos justos sim por Jesus Cristo, e que devemos também fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andemos nelas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música, eu quero convidar a igreja para um momento de oração. Não há nada melhor, mais gratificante, mais precioso na nossa vida do que entender esse princípio, amados. Salvação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Justificados, porque um dia na nossa vida, um dia que eu creio que cada um lembra qual foi o seu dia, você se colocou diante dele como aquele publicano. Um dia nós chegamos diante de Deus e estávamos igual aquele publicano, arrependidos, cabeça baixa diante de Deus, batendo no peito, chorando por causa dos nossos pecados, porque compreendemos o quão mal nós éramos. E porque um dia nós entendemos isso e cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a graça de graça. Gratuitamente o Pai nos elegeu em Cristo para a salvação, nos levou a Ele. O Espírito de Deus um dia nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E todas as vezes que nós caímos, novamente Ele nos convence, Ele nos leva ao arrependimento. Então, o que mais eu posso pedir a Deus, né? A quem tenho eu no céu, além de Ti, né? A quem tenho eu na terra, né? Qual o meu bem mais precioso? Com qual propósito eu estou vivendo? Que tipo de cristão eu vou ser? Será que eu vou ter a coragem de me expor e dizer para as pessoas: não, eu sou cristão, essa é a minha fé, ainda que ela possa me custar um tiro no pescoço? Será que nós vamos ser esse cristão que se expõe, que prega, que com a vida demonstra que Cristo está em nós? Deus não espera nada menos do que isso de cada um de nós. Então vamos orar. Pai santo e amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa obra maravilhosa de salvação que o Senhor fez em nossa vida. Obrigado a Deus, porque eu não sou como aquele fariseu, mas eu sou como um publicano. Eu sou aquele que reconheceu diante de Ti os meus pecados, as minhas falhas, as imperfeições, e o Senhor me acolheu em graça e misericórdia. Eu Te agradeço, Pai. Eu oro por mim e oro pela Tua igreja, que cada um de nós possamos orar nesse momento, pedindo ao Espírito Santo coragem, intrepidez, ousadia, para que nós sejamos verdadeiramente sal e luz nessa sociedade apodrecida, nesse mundo mau, tenebroso,
até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até o tempo de duração da nossa vida, jamais venhamos a negar o Senhor com a nossa negligência, nos escondendo de quem de fato nós somos, filhos de Deus. Pai, é preciso de coragem, de força, e quanto mais o tempo avança, mais coragem e mais força nós vamos precisar do Senhor, para prosseguir perseverando, porque a Tua palavra diz que devemos perseverar até o fim. Por isso eu oro, abençoa e fortalece a Tua igreja, abençoa e fortalece as famílias dessa igreja, os membros dessa igreja, abençoa-nos e nos fortalece, Pai, para que jamais venhamos a Te envergonhar, mas venhamos a exaltar e a testemunhar do Teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, no nosso dia a dia. Pai, nos ajuda para que a iniquidade do mundo, a maldade das pessoas não penetre no nosso coração e não incendeie o nosso coração em ódio, em ira, mas que nós sejamos como Jesus Cristo foi, portadores da paz, pacificadores, bem-aventurados pacificadores. Ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, porque sem a Tua ajuda nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Glória a Deus.